Boa noite, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou dar continuidade à explicação do algoritmo construtivo que eu iniciei no vídeo anterior. E aqui nós estamos no final da etapa de pré-processamento e a gente vai começar de fato a execução do algoritmo construtivo, que é o BEP, né? O Branch Expanding Prim. Em que a primeira coisa que ele faz é executar o pré-processamento, que foi mostrado anteriormente, e a partir dele eu vou terminar de preencher a árvore, evitando ao máximo que eu crie novas ramificações, né, para eu poder minimizar a minha função objetivo, que é a quantidade de ramificações. Então, enquanto a árvore não estiver preenchida, eu vou ficar iterando nesse laço. Aí eu sempre vejo, se o conjunto pontas ele for diferente de vazio, eu vou fazer um tratamento. Caso contrário, eu vou tomar outras atitudes no código. Então, no caso aqui da execução, nós temos que o conjunto ponta aqui está de amarelo. E para poder continuar, o que ele faz quando a gente tem vértices, né, no conjunto pontas? A gente vê o vértice que tem menor grau no conjunto e remove ele de pontas. Nesse caso aqui, a gente pode ver que a gente tem o vértice 2, que tem grau 2, e o vértice 6, que tem grau 2. Então, o mínimo vai ser um desses dois. E o algoritmo ele não estabelece um critério de desempate, ele vai acabar escolhendo arbitrariamente. Nesse caso aqui, a minha implementação escolheu o vértice 2. Aí agora, dado que o vértice 2 ele é o de menor grau, ele vai olhar a vizinhança dele, que eu só tenho esses dois aqui, e vou ver o vizinho de menor grau, tal que eu consiga inserir ele na árvore, que eu consiga inserir essa aresta na árvore sem criar novas ramificações e também sem criar ciclos, né? A grosso modo é isso que está sendo dito nessa sentença. Aí nesse caso eu só tenho essa aresta aqui como candidata para poder colocar. Essa aqui já está na árvore, né? Como a gente pode ver. Então eu inseri essa aresta. E a gente repete o procedimento. Quem é o vértice de menor grau agora no conjunto pontas? É o vértice 6, que tem grau 2. Quem é o vizinho de menor grau dele? É o 17, que é o único disponível. Aí agora eu olho. No conjunto pontas, quem tem o menor grau? 17, tem grau 2. Qual aresta eu posso... Quem é o vizinho dele de menor grau? Nesse caso aqui, o 6 já está na árvore, eu desconsidero ele. O vértice 19 também, mas será que eu consigo inserir essa aresta aqui? Se eu inserir essa aresta, eu vou criar um ciclo, como a gente pode ver. Então essa aresta eu não posso inserir. Nesse caso aqui, na vizinhança do vértice 17, eu não tenho ninguém que eu posso colocar na árvore. Então aqui o NV, ele vai ser vazio, então ele não entra nesse if. E então o vértice ele só vai ser descartado do conjunto pontas. Aí a gente repete novamente o procedimento. Quem tem o menor grau? Aqui ele vai acabar escolhendo o vértice 9, o vértice 1, perdão. O vizinho dele de menor grau, o vértice 13, e repete o processo até finalizar o algoritmo. Porém, aconteceu o caso aqui, agora que o meu conjunto pontas é vazio e a árvore ainda não está completa. Falta eu inserir esse vértice aqui. Então a gente entra nesse outro ponto aqui do pseudocódigo, em que, inevitavelmente, qualquer aresta que a gente inserir agora no grafo vai gerar uma ramificação nova. Então cabe a gente escolher uma ramificação boa, de uma maneira esperta, digamos assim. Então, para isso, a gente entra num outro passo heurístico, em que para todos os vértices do grafo, a gente vai calcular a métrica C de V, em que, de forma simplificada, ela conta para cada vértice quantos vizinhos ela possui que são bons para eu poder inserir na minha árvore, de modo que eu não crie novas ramificações. Aí eu faço esse cálculo para todos e vejo o que maximiza esse valor C de V. Se existir um vértice que tem essas características, ou seja, se o C de V for maior do que zero, eu vou escolher esse vértice como ramificação,
que no meu caso aqui do meu algoritmo, ele acabou escolhendo o vértice 8, e eu vou expandir essa ramificação, porque assim como no pré-processamento, nós já vimos que se esse vértice ele já vai ser uma ramificação na minha solução, eu vou querer maximizar o grau dele, porque isso é interessante para a gente na construção da nossa solução. Então, após determinar que o vértice 8 é uma ramificação e aplicar a expansão dele, ele vai inserir a aresta 8,0. E depois disso, ele vai e atualiza o conjunto pontos, né? A gente pode ver que depois de inserir a aresta, o nó 0 ele foi para o conjunto pontos porque ele segue essas características aqui. Então, a gente vê aqui que agora a árvore está completa e o nosso algoritmo ele encerra a execução. Aqui a gente vê um exemplo de execução para essa instância aqui do branch expand imprime, que aí a gente encontrou uma árvore geradora mínima que teve uma função objetivo de valor 2, né? Tem 2 vértices branch. Pegamos, né, uma ideia geral nesse vídeo aqui, entendendo o algoritmo construtivo por completo. E no próximo vídeo eu vou fazer uma análise dos resultados. Muito obrigado por assistir.